Olá, pessoal! Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso Diferenciadas Podcast. Por aqui nós estamos ecoando histórias incríveis, diferenciadas e inspiradoras. Antes de começar a gravar esse episódio, eu quero te convidar a seguir, a se inscrever aqui no nosso canal, tá? Então é só clicar aqui no botão de se inscrever, ativa o sininho para não ficar... para você não perder nenhuma das histórias que a gente está contando aqui, que eu tenho certeza que elas irão te inspirar, que elas vão te dar um gás novo e principalmente porque eu acredito muito no poder das histórias. Cada história que a gente tem contado aqui tem trazido lições incríveis para a gente que empreende, que eu tenho certeza que vai, olha, encurtar o seu caminho por aqui. E hoje nós estamos recebendo aqui a Grace Apolinário, seja bem-vinda. Gente, olha essa mulher, olha esse currículo, tá? Ela é estrategista de negócios, especialista em finanças, bacharel em administração de empresas, pós-graduada em gestão estratégica de negócios, consultora empresarial, filha de empreendedor e pesquisador, cresceu em um ambiente criativo e extremamente inovador. Quero saber dessa história aqui. Foi instrutora de informática, passou por várias instituições, duas instituições financeiras e vivenciou o desafio de prototipar, startar, produzir, promover vendas e fazer interface entre os setores de uma indústria de saneantes. Produtos de limpeza. Caramba! Ela é filha, irmã, esposa e mãe da Isadora. Tem muita paixão pelo que faz, já mentorou mais de 400 empresários em diversos segmentos, é inquieta, inconformada, então ela é empreendedora. Seja bem-vinda, mulher maravilhosa. Obrigada, Nay. É um prazer muito grande estar aqui com você, viu? Muito obrigada. Olha que história, hein? Fui li nesse currículo aqui, eu já pensei, a gente sempre começa contando, né, a história de onde a gente surgiu. Então, conta de você, da onde você vem, quais são as suas raízes, como foi sua família. Bom, então vou começar pelos meus pais, né? Sim. A minha mãe, ela é professora, então eu tenho um pouco de professora também, né? Fui instrutora de informática, mas o meu lado empreendedor vem do meu pai. Meu pai hoje ele já é falecido, mas ele era químico têxtil e ele era como um cientista maluco. Ele gostava muito de desenvolver, né? Então ele desenvolvia produtos totalmente diferentes e o sonho dele era ter uma empresa e que os filhos trabalhassem junto. Então, ele sempre orientou as nossas carreiras, né? Falou assim, olha, você vai estudar administração, meu irmão fez engenharia de produção, a minha irmã fez administração também, tudo para que a gente pudesse trabalhar com ele no negócio. Caramba! E ele veio também da indústria têxtil, né? Então, ele trabalhou por muitos anos, mas ele era um cara, assim, visionário. Ele tinha uma visão muito à frente do seu tempo, né? Ele falava algumas coisas que a gente falava assim, pai, você tá doido. E depois aquilo estava acontecendo no mercado. Então, ele sempre teve a inovação muito presente. Então, para mim, tudo precisa de ter uma inovação. Você viveu isso, Eu né? vivi. Dentro de casa. Isso, inovação e mudança. Tudo pode mudar e vai mudar. Sempre. Sempre, sempre. Então, eu fui criada com esse olhar, né? Um olhar para o novo. Sempre ter coragem de mudar, né? Meu pai mesmo, ele mudou muito de empresas, né? Ele trabalhou em várias empresas, né? Lá em casa eu tenho 4 carteiras de trabalhos preenchidas dele. Dele? Daí fala, caramba! 4 carteiras? 4. Então, ele ia para uma empresa para resolver algum problema. Depois que ele resolvia, ele ia embora e ia para outra empresa. Até ele abrir o próprio negócio e a gente começar a trabalhar com ele na empresa de produtos químicos para a indústria têxtil, também produtos. Que legal. Essa empresa ainda existe? Não, ela não existe mais. A empresa, ela ficou por muito tempo no mercado, depois ela fechou e a gente continuou com a empresa de produtos para a indústria. Mas quando ele faleceu, eu decidi não continuar com a empresa. Eu não era química, né? Faltou um químico aí na família. Os meus irmãos já moravam fora, então eu decidi encerrar as atividades. E aí foi quando eu voltei para a instituição financeira. Eu cortei um pedacinho da história, né? Mas como que foi essa questão de encerrar a empresa, já que seu pai tem essa veia empreendedora? Como que foi essa decisão? Foi muito difícil. Encerrar a empresa era mesmo que encerrar um sonho dele. E a gente estava ali acompanhando junto com ele. Eu iniciei como instrutora de informática, logo em seguida eu fui para o Banco do Brasil. Na época que eu fiquei no Banco do Brasil, durante 5 anos, eu trabalhava com ele e no banco.
fazia a faculdade nesse momento. Então eu ficava nessa loucura. Depois eu saí do banco e fui dedicar 100% à empresa da família, né? Então a gente trabalhava junto ali o tempo todo, mas eu sempre falo, Nai, para os meus clientes, eu tenho a formação acadêmica, como você leu, mas isso representa 10% que eu trabalho nas minhas consultorias, que é uma MBA pelo que eu aprendi com o meu pai, a vivência, a experiência, os socos na cara, que foram muitos, né? Foram muitos e muita coisa nesse negócio. Foi um aprendizado. E aí, quando ele faleceu, eu realmente, eu acho que eu fiquei um pouco traumatizada com empreender, né? E um pouco perdida mesmo, né? Quando ele faleceu, eu me vi perdida. Uma referência, né? Como se eu tivesse a ver navios ali só olhando. Exatamente. E aí foi quando eu voltei para eu fiquei mais 4 anos e meio até ter essa reviravolta e começar a empreender de novo. Mas me conta aqui, quando você trabalhava com seu pai, você já estava no Banco do Brasil, você era concursada? Não, eu trabalhava no contrato terceirizado. Assim. Terceirizado. Passei por várias coisas dentro do banco. A única coisa que eu não trabalhei no Banco do Brasil foi caixa. Eu tinha um trabalho específico, mas eu trabalhava em outras frentes. Sempre trabalhei direto com o gerente, com a pessoa fazendo visitas às empresas. Então eu tinha aquele cargo ali só no crachá, mas a minha função eu fazia muito mais dentro do banco. E eu sempre sou grata por isso, porque eu aprendi muito. Você conseguia conciliar, ver, por exemplo, você dentro da CLT, porque eu vim da CLT também. Quando a gente olha para o empreendedorismo, é um mundo completamente diferente. Totalmente. Né? Como que você via isso, estando lá no banco e ajudando seu pai a empreender essas duas realidades completamente distintas? Na época do Banco do Brasil, eu era muito nova. Então, eu estava na época aí de faculdade. Então, super jovem, ainda com aquele sonho, né, de começar o negócio. Então, estava no banco como aprendendo um pouco, mas com a certeza que ia sair. Com a certeza de que quando os negócios estivessem bons, eu ia sair. Foi isso que aconteceu. Eu realmente saí e fui dedicar à empresa. E aí entra aí você foi para a carreira que é a carreira bancária. Você voltou para isso. E me conta que a gente já tem vários outros episódios, as pessoas contam da carreira bancária, que é algo também que mexe muito com as pessoas e que faz elas olhar para fora com um olhar diferente. Como que foi essa trajetória para você? Olha, eu sempre falo que eu gosto muito de trabalhar em banco. Quando eu voltei para a instituição financeira, eu já voltei foi para o Sicoob. E quando eu cheguei no Sicoob, para mim era como se eu estivesse lá há anos. Para mim era muito fácil trabalhar no Sicoob. Porém, todo lugar que eu passei, eu sou muito inquieta. Eu sempre quero transformar, eu sempre quero mudar alguma situação. Então, quando eu voltei para o banco, eu tinha uma questão na minha cabeça. Olha, o pior da minha vida aconteceu, que foi eu perder meu pai. Então, agora, nada de ruim acontece comigo. Então, eu me entreguei, me joguei naquele trabalho e realmente o trabalho foi fluindo. E eu fui transformando alguns departamentos que eu estava presente. Mas querendo mais e mais. Essa questão do empreendedorismo está na veia, essa inquietude, né? E o banco nem tudo a gente pode fazer. A gente até quer. A gente quer fazer, mas nem tudo é possível. E aí, nesse querer fazer mais, eu comecei a pensar. Daqui a pouco, eu faço 40 anos, eu vou olhar para trás e eu vou ficar feliz com o que eu estou fazendo. Mas o que eu quero fazer? Eu tinha muito isso. Tá, se empreender eu não quero nunca mais, eu tinha isso, sabe, Nai? Eu tinha uma certeza na vida. Empreender você nunca mais. Queria mais. Eu tinha certeza disso. E aí eu tô no banco, eu também não tô satisfeita com o que eu tô fazendo. Então, o que comecei a me questionar. E aí eu me vi fazendo um concurso público. Aí já sei. Vou fazer um concurso público, e aí eu vou ser feliz para sempre. Eu passo, é aquele cargo, aquele salário, aquela função, e pronto, eu não preciso de mudar. É aquilo. Só que a minha filha era pequena na época, e trabalhando, carga horária, 8 horas. Muito tempo que eu não estudava, tinha muitos anos que eu tinha estudado.
Eu falava assim, gente, que dia que eu vou passar no concurso, né? E aí eu busquei uma mentoria para me auxiliar a passar no concurso. E aí eu fiz uma mentoria, que é um cara daqui de Sete Lagoas, Felipe, ele é espetacular, ele te ajuda a passar no Enem, na OAB, enfim. Ele faz aquilo que você consegue otimizar, né, o seu estudo, né? Um coach de carreira, de estudo mesmo. E na segunda sessão com ele, ele falou, Grace, você não tem perfil cursada. Se você fizer concurso, você vai ser muito infeliz. E eu falei com ele, mas eu quero exatamente isso, é isso que eu quero. E ele, tudo bem, eu tô aqui para te apoiar, mas dentro do que você me contou, dentro da sua história, da sua bagagem, do seu conhecimento, por que você não trabalha com consultoria? E aí eu virei para ele e falei, não, consultoria não. Ele, Grace, mas você precisa abrir uma empresa, você pode começar a trabalhar com consultoria. E aí eu falei com ele que não. Eu fiz todo o processo para estudar, para fazer concurso. Isso era final de 2018. Então, 2019, eu falei assim, 2019 é o meu ano, eu vou fazer e pronto, vou passar. Mas eu não estudava. Eu pegava o material, aquele estudo não fluía, sabe? E aí eu peguei, inclusive eu ia fazer um concurso do TJ. Imagina, a pessoa inquieta dentro do banco, imagina eu dentro do TJ. Enlouquecer. Aí é mais formal e mais formal, mais engessado, né? Sem nenhum tipo de mudança, inovação, nada, né? E aí eu fiquei parada, né? Questão de estudo, início de 2019 eu estudo, mas com aquele pensamento que eu ia fazer o. E aí uma pessoa me pediu uma ajuda para a empresa dela. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar? E agora? Como é que eu saio dessa? Vou ajudar. E aí a pessoa insistiu, queria que eu ajudasse. E aí a gente começou a fazer um trabalho dentro de consultoria que surgiu o primeiro trabalho. Muito sem uma metodologia muito formada dentro do que eu vivenciei mesmo na prática. O que é ter um negócio, as suas dificuldades, os caminhos que estão corretos ou não. E aí comecei a fazer esse trabalho, 2019, paralelo ao banco. Então eu ia para algum cliente 7 horas da manhã, 8 horas eu ia para o banco, 5 horas eu saía e voltava para o cliente. E isso era sábado do de santo todo e com muita energia. Sabe aquele trabalho que te dá um gás, uma energia, um brilho nos olhos? Foi assim que começou. Então, 2019 meu foi bem tumultuado. Assim de brilho nos olhos, e uma das coisas que mais me encantam quando a gente senta aqui para conversar é quando as pessoas falam daquilo que elas amam fazer. A gente vê, eu que tô aqui do outro lado, eu vejo, sabe, no olhar, eu chego a arrepiar de ouvir as pessoas falando. E se você se visse de verdade, né? falando o que você faz, você ia imaginar como tá no seu olhar, cara. Quando você descobre aquilo, né, que é um propósito mesmo, né? E no meu caso estava adormecido, né? Talvez pela falta do meu pai ali, aquele bloqueio, mas aquilo estava dentro de mim, não adiantava eu fugir. O negócio chegou mesmo, né? E assim, com muita vontade de fazer muita coisa e aquele trabalho me impedindo. Então, naturalmente, eu a ideia de... Então, hoje é muito natural, né? 2023, as pessoas hoje, elas pedem conta mesmo. Com facilidade, né? Mas naquela época, 2019, não, né? Eu sou de Paraupeba, cidade muito pequena, né? E quando falou que ia sair, que ia pedir conta, foi um bafafá na cidade. Mas, louca, como que ela vai sair? Como que ela vai sair do... Pode sair do... Nossa, não vamos deixar, né? Um gerente conversava e pedia para não sair. Mas eu tomei a decisão realmente de sair em 2000. Então, nessa caminhada, eu tive uma sócia e ela também saiu do emprego dela. Em janeiro, em fevereiro, eu estava 100% por conta da consultoria. Em março veio a pandemia. Deus! E
Por um lado, isso foi tão positivo, porque se eu não tivesse tomado essa decisão antes, provavelmente a consultoria existiria. Quem que ia pedir conta na pandemia? Sim. Né? Sim. Então, foi aonde a empresa deu um boom, sucesso mesmo. Só em 2020 eu atendi mais de 100 empresários em Paraupeba. Só em 2020. A gente começou a viver algo que a gente nunca tinha vivido. Todo mundo com sede de conhecimento, inovação e querendo trazer coisas novas. Ajuda. Né? Para um novo norte, que era algo que a gente nunca tinha vivido. Então foi um momento muito desafiador, mas foi muito gostoso, prazeroso, porque antes eu trabalhava só com a consultoria. Em maio de 2020 eu desenvolvi a mentoria, que é um conteúdo que eu trabalho com empresários. E na primeira turma, né, eu lembro que a gente fez a primeira turma e 24 horas esgotaram as vagas. Então, assim, foi realmente a pandemia foi um acelerador mesmo para a empresa. E aí você fez a consultoria, a mentoria no online ou no presencial? Como que foi presencial. isso? Mesmo estando na pandemia, presencial. Agora, Nay, é um momento, desde outubro do ano passado, que eu estou, assim, trabalhando algumas coisas diferentes no meu negócio. Testando, né? E querendo realmente expandir nessa questão online. Eu faço atendimentos online, eu tenho no Rio, em Belo Horizonte, mas não é algo assim, 99% dos meus clientes são presenciais. E eu quero realmente agora atender mais online, fazer um trabalho mais online. Eu tô neste momento. É engraçado, né, que eu comecei na pandemia presencial. E agora que eu estou nesse momento mais digital. Mas é de fato a condição que você tem de amplificar. Tá. De atender o Brasil inteiro e até fora, né, do país com o seu trabalho, que é muito necessário. E como que as pessoas veem, quando se fala de consultoria, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, qual que é o tabu que normalmente você escuta a respeito disso? Olha, eu sempre falo o seguinte, que quando eu saí do banco, eu não queria que as pessoas vissem a consultoria como algo engessado. Sabe quando você vê a imagem do consultor? Talvez a pessoa que está nos ouvindo está enxergando essa imagem. Um cara de gravata, terno, enrijecido ali. Muitas das vezes nunca empreendeu. Muitas das vezes nunca empreendeu. Então, eu quis mostrar para as pessoas que a consultoria é algo que pode ser leve. Se a pessoa tiver vontade, se ela achar que aquele momento é o dela, ela vai ter resultado, ela vai transformar o negócio dela, com certeza. De forma leve, nada de consultoria chata, burocrática, nada disso, né? E por outro lado, as pessoas também, elas têm um receio. Quando a gente vai fazer consultoria, você está abrindo o jogo ali para a pessoa. E eu acho que isso eu tive também algo muito positivo. Eu acho que muitas pessoas falam, né? Santo de casa não faz milagre, né? Eu fui muito abraçada pela minha cidade. Talvez até pelo meu histórico dentro de banco, para as pessoas terem o quanto eu sou ética, o quanto as informações são sigilosas e elas ficam sigilosas mesmo. Então a pessoa tem uma confiança. Hoje eu posso falar isso, eu tenho uma confiança, uma credibilidade no meu trabalho que faz com que elas se sintam à vontade de expor as situações da empresa dela. E muitas das vezes até pessoal. A gente começa ali, faz uma amizade dentro da consultoria e o negócio vai caminhando até para o pessoal. E é muito gostoso. Eu sou muito próxima dos meus. Eu não sou aquela pessoa que fala assim, se você não quer fazer, problema é seu. Não, eu vou atrás de você. Eu quero que você faça. Para mim é muito importante que você tenha resultado. Realmente, eu me importo muito. E é bom porque é uma via de mão dupla, né? Sim. E quanto mais resultado o cliente tem, ele espera dessa devolutiva, melhor para o seu trabalho, que credibiliza, né? E te dá também a chance de sempre estar ali na busca de, olha, isso aqui deu certo, mas aí no próximo você aplica aquilo com alguma outra coisa. Quais são os maiores desafios que você enfrenta atualmente se tratando de empreendedorismo, né? Porque, na verdade, assim, as pessoas ficam achando, empreendedor, empresário, empreendedor pequeno que deu certo, mas no final todo mundo é empreendedor. Exatamente. Né? Qual o maior desafio que você percebe, assim, dentro desse contexto, dentro do Brasil, para empreender, que você lida normalmente com seus clientes? Olha, o que eu percebo muito é que o brasileiro, ele empreende por uma paixão, muitas das vezes.
por uma necessidade. Quantas vezes a gente vê, por que você começou o negócio? Ah, tinha trabalho e resolvi começar. Ah, não, eu comecei porque eu cozinho muito bem, todo mundo começou a falar que eu cozinho muito bem. Então, por que eu não abro um restaurante? Eu fui lá e abri, né? Então, aquela necessidade, aquela paixão vai sem conhecimento. Sem conhecimento de gestão. E é aí que aquela paixão vira um tormento. Ação. Então, o que eu percebo muito dentro dos dos empresários, e isso até empresas grandes, empresas que têm anos de mercado, não só quem está começando, né? Eu falo que o que trouxe a empresa 30 anos atrás, o amadorismo, você conseguia manter o negócio. Hoje não. Hoje o mercado é muito competitivo, né? Então, se você não tiver um mínimo de conhecimento, seu negócio não vai perdurar, você não vai chegar adiante. Então, eu percebo muito uma vontade, né, uma garra, uma energia para empreender, mas muitas vezes sem conhecimento. Muitas pessoas fazem a gestão de olhos vendados. É como você está dirigindo, vou para Belo Horizonte com os olhos vendados. Então, só Deus que sabe o que pode acontecer nesse caminho. E a pessoa vai. Você já pegou algum empreendedor assim que você entrou para fazer consultoria e não teve jeito, ele fechou? Eu tive um caso, um pontual. Quando ele me buscou, ele já estava numa situação muito, muito difícil e zero conhecimento mesmo de gestão. E aí ele resolveu, assim, dentro do mesmo mês que ele começou a consultoria, ele decidiu fechar, voltar para a CLT. Eu tive um caso pontual. Dos outros, não. Acontece muito da pessoa me procurar e falar assim, Grace, eu sei que você vai falar para eu fechar. Eu sei. Mas eu quero tentar. A última vez, minha última tentativa. E aí, quando a pessoa vai descobrindo as coisas que ela faz e que estão erradas, se ela faz ajustes, as coisas vão dando certo, aí ela se surpreende. E aí ela começa a fazer gestão do negócio. Ela vai aliar paixão com crescimento, resultado, lucro. Né? Eu tenho muitos clientes que não tiraram do seu Prolabore, que não tinham participação de lucro. E hoje eu tenho dentro da minha carteira que fazem a retirada minha cliente, que já fizeram participação de lucro. Isso é super. Eu fico super. Com certeza. E um erro dentro da consultoria, qual que é o erro mais, não digo banal, porque quando a gente não tem conhecimento não é um erro banal, mas é um erro comum, corriqueiro, que os empreendedores cometem, pra gente já compartilhar para ninguém cometer esse erro aqui mais. Olha, é na precificação. Muitos. Precificação. A pessoa, ela precifica dobrando o custo. Na maioria das vezes. E fala, eu tô ganhando 100%. Eu tô ganhando 100% porque eu faço assim, faço assado. E ela não considera vários custos que envolvem a precificação. E aí, de novo, a gente tem a falta de conhecimento. Não sei quanto que é a taxa da máquina do cartão. Não sei quanto que é pago. Isso tudo impacta no preço. E aí, às vezes, a pessoa vê a primeira linha é o faturamento. E aí ela até vende. O preço está errado. Então, a gente vender muito com preço errado é terrível. Verdade. É melhor você vender pouco, você vender. O prejuízo é muito maior. Então, assim, o erro campeão é exatamente a ação. Caramba! E depois da precificação, vamos pensar, sei lá, que um cliente ele tem um preço razoavelmente calculado correto. Calculou certinho. Depois disso, qual que é o segundo erro que você entra, que você já pensa assim, eu vou saber se isso aqui tá certo, que normalmente isso aqui não tá batendo legal. A falta de capital de giro. Isso também é um ponto que a maioria das empresas não tem. Quando eu tenho uma ideia de abrir um negócio, então eu vou abrir um restaurante, igual a gente colocou aqui. Eu penso no freezer, pão, madeira, mesas, cadeiras. Vou pensar em tudo isso. Faço o cálculo no ar-condicionado. Faço o cálculo direitinho lá. Preciso de X reais para montar o meu negócio. Se a pessoa não faz o cálculo do capital de giro, ele é importantíssimo. Eu posso ter um produto ou serviço lucrativo, mas se o meu negócio exigir capital de giro, eu quebro. Mesmo com produto lucrativo.
E isso é estatística, né? Quando a gente vê X empresas não sobreviveram após os seus primeiros 3 anos, 5 anos, a maioria dessas empresas quebraram por falta. Elas têm um produto que é rentável, né? Então quer dizer que a precificação está certa, é um produto que dá resultado positivo, mas se eu não tenho capital de giro, eu morro. Caramba. E é real isso, porque é real. Gente, quem lida, eu sou empreendedora também, e pra gente parece, você falou isso, que você, tipo assim, empreender e trabalhar para a CLT, a gente toma um tapa na cara de um jeito, né? Um soco no queixo, que a gente acha que não vai levantar nunca mais. Nunca Né? mais. Empreender é assim, é soco na cara toda hora. A gente acha que a gente não vai levantar. Mas, ao mesmo tempo, é a oportunidade de você aprender e se desenvolver numa forma muito incrível. Você trabalhando com seu pai, voltando lá atrás, empreendendo, você viu ele cometer esse tipo de erro? De Com coisas que você certeza. pensou assim, não precisa fazer assim, de coisas que você vivenciou e que você vê acontecendo hoje com as pessoas que você atende? Exatamente. Eu lembro muito de tudo que eu vivi com meu pai. E como eu te disse, o meu pai, ele era muito técnico, né? Ele tinha uma técnica incrível e ele era muito empreendedor, mas ele não era empreendedor. Então, a gente precisa dessas 3 características. Eu tenho que ser técnica, ou seja, eu tenho que saber exatamente do que eu faço, o que eu trabalho, eu tenho que saber bem, né? Eu tenho que ser empreendedora, porque meu negócio só vai crescer se eu tiver uma visão empreendedora. Eu preciso ser administradora. Eu tenho que saber de gestão. Porque senão, se faltar essa perna, não adianta. São 3 pilares. Então, eu vi meu pai cometendo várias coisas. Eu vivenciei vários erros. Então, quando eu bato o olho no negócio, eu sei exatamente, assim, fazer um diagnóstico do que está errado e por que está errado. E a gente foi aprendendo mesmo, por exemplo, uma questão de registro de marca, que é super importante, né? O meu pai, ele teve várias patentes registradas no INPI, né, das fórmulas dele lá e tudo mais, marcas registradas. A gente, no momento da empresa de muita dificuldade, a gente aprendeu a fazer. Então, aprender a fazer uma marca, aprender a fazer um registro de patente, a gente foi lá na fonte e aprendeu. Então, eu falo com os meus clientes, gente, quando eu falo com você, é importante, foi porque eu vivi isso mesmo. Tem importância, eu sei porque se não fizer isso, acontece aquilo outro que não é legal para o negócio. Então, essa bagagem que eu tive de muitos anos, né, empreendendo com meu pai, são mais de 20 anos que eu empreendo. É uma caminhada, é uma estrada, é uma jornada muito grande. Foi um livro de faculdade que me trouxe esse conhecimento, realmente foi a vivência. Você viu seu pai cometer um erro, por exemplo, que dentro daquele momento poderia ter mudado o resultado da empresa e não saiu como esperado? Você lembra de algo assim? A falta de capital de giro. Teve um momento de falta de capital de giro. E a gente teve um momento da questão da venda. Isso é muito importante falar, Nai, porque todo empreendedor ele tem que ser vendedor. Principalmente. E eu vejo alguns negócios, algumas empresas, que a pessoa fala assim, não sou vendedora. Então, isso falta. Então, a gente teve um momento de negócio com capital de giro, com legal, mas faltou venda. Então, se faltar venda, também o negócio não se sustenta. Eu posso ter dinheiro, uma hora ele acaba. Com certeza. É a venda. Então, eu sempre falo com os meus clientes também, vendedores. A mola propulsora do negócio é vender, tem que vender. Tem que vender. Se você não vender, a não conta adianta não fecha, nada. porque a receita ela vai vir de onde? Se você não vender sendo um produto ou um serviço, se as pessoas não estão comprando, né, não estão vindo, alguma coisa está errada e vai dar errado lá na frente. Vai dar errado. Né? Por vários motivos. Dentro do mercado, seus irmãos trabalharam com você também dentro da empresa? Trabalharam sim. A gente era uma empresa familiar, então você já imagina, né? Agora, como que era esse negócio, assim? Às vezes tinha dias que era um caos. Eu sempre brincava com eles, eu sou a mais velha. Então, eu sempre estava à frente de muita coisa, né? E às vezes a gente tinha alguma discussão, alguma coisa, e todo mundo de bico virado. Hoje mesmo eu falei sobre isso lá na minha casa. E falei assim, gente, saiu da empresa, acabou o bico virado.
Uma coisa é um negócio, outra coisa é em casa, é a família. Só que é muito difícil você separar. Eu até acho que é quase impossível. A gente fala do negócio 24 horas. A gente vive o negócio, né? Então, na hora do café, você está comentando algo da empresa, na hora do almoço, no domingo também. Então, assim, é difícil essa visão. Sempre tem um assunto. Sempre. Você está querendo largar o negócio para lá e tem alguém falando. A empresa é seu filho, né? É verdade. É seu filho querido, né? E eu fiz a gente está falando sobre o post mesmo de hoje, eu fiz o post pensando justamente nessa falta de gestão. Porque se você não faz gestão do seu negócio, o negócio não tem dono, né? Sim. E principalmente por conta do cárcere, que eu acredito que muitos empreendedores trazem para si mesmo, quando eles não fazem a gestão, quando eles não reconhecem quais são as habilidades que eles não têm, e não delegam, e não contratam, porque tem aquela questão, tipo assim, não, eu consigo fazer tudo, ou então eu vou gastar contratando alguém. Você passa por isso no seu dia a dia, assim? Sim. É o que eu falei dos 3 pilares, né? Que a gente tem que ser administrador, técnico e empreendedor. Nem sempre eu vou ter os 3, é o que você comentou. Então, se eu não sou boa em determinado ponto, eu posso ter um sócio que é muito bom. Eu posso terceirizar para uma empresa que é muito boa. Eu posso ter um bom funcionário que vai me atender nessa demanda. Agora, eu preciso reconhecer isso. Se eu não conseguir gerenciar tudo sozinho, que realmente a gente não consegue, né, Nai? Muita coisa para a empresa, então eu tenho que buscar ajuda. Eu vivencio isso, o ponto. Muitos clientes têm medo. Qual que é o ponto certo? A partir de quanto que eu posso ter um funcionário, por exemplo? Como que eu posso terceirizar um trabalho? Por exemplo, o meu marketing hoje, ele é terceirizado. Eu não faço os meus posts, mas os textos, né, a gente precisa fazer. Mas eu falo layout, gerenciar. Eu não faço, porque eu não tenho tempo, eu não dou conta de fazer isso. Então, se muita gente acha que é caro, eu não vou pagar. Mas se você pagar, será que você tem possibilidade de vender muito mais, de ter muito mais resultado, ter mais tranquilidade, ter mais tempo para sua família, que é importante para você, além da empresa, né? Eu demorei a entender isso, porque por natureza, até pelo meu temperamento, eu sou extremamente controladora. E a gente precisa reconhecer que dentro de uma empresa não adianta, você não tem braço para tudo. Né? Você vai fazer aqui, se você é bom em fazer o financeiro da gestão, você não é tão organizado, por exemplo, em estoque ou nisso, alguma coisa vai ficar descoberta, né? E vai dar um problema lá na frente. Eu demorei muito para aceitar, para delegar e entregar, e treinar a pessoa para fazer, entregar ela para falar, faz, porque eu queria que a pessoa fizesse do meu jeito. O importante é o resultado. Importante. E é muito complicado isso, a gente lidar com isso, sabe? No dia a dia você fala assim, né, eu não preciso fazer isso, eu não quero mais fazer, mas quem vai fazer? Quem vai fazer? Ninguém faz igual eu, né? A perfeccionista. Nossa, mas eu não posso delegar isso porque fulano não vai dar conta de fazer. Vai fazer igual eu faço, não vai colocar como eu coloco. E eu tenho isso assim, passo por isso muito dentro. Perfeccionistas que querem delegar, que tá com as mãos. É o medo, né? Como eu falei, a empresa é o filho, né? Como se você estivesse realmente colocando um filho nas mãos de outra pessoa. Como você tem coragem de colocar o seu filho na mão de outra pessoa? O ego, né? Eu criei, eu fiz, tudo, a ideia é minha, tudo. É o ego, como se para crescer nós não iríamos precisar das outras pessoas para nos ajudar. E o ego a vaidade atrapalham tudo. Demais, super. Aqui, me conta da sua infância. Como foi sua infância? A infância foi muito tranquila, assim. Foi uma infância muito em família. Meus pais, eles prezam toda a vida de estar todo mundo junto, né? Tanto é que meu pai queria empresa para todos trabalharem juntos. Apesar de ter vivido em outras cidades. Na minha casa, cada um nasceu numa cidade, né? Pois meu pai mudou tanto de emprego, né? Cada um nasceu numa cidade. Eu mesma nasci em Alvinópolis. E vivi lá por 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Não conheço a minha cidade. Nem lembra? Não, nunca mais eu voltei. Mas a família do meu pai é de Caetanópolis, da minha mãe de Paraupeba. Meu pai tinha um sonho de voltar para Paraupeba, queria morar lá. Então, quando eu tinha 9 anos, eu voltei para Paraupeba e lá estou até hoje.
Mas é uma infância, assim, com muitos valores. Muitos valores. Que eu priorizo e passo para minha filha. É uma educação muito de família. A sua filha tem quantos anos? 9. Da idade da minha Laura vai fazer 9 também. Vai fazer 9. E uma das coisas que o empreendedorismo te trouxe acerca da maternidade, que você pode compartilhar com a gente, assim, que é algo que para você é um valor inegociável. O empreendedorismo dá liberdade, né? Ele nos dá liberdade. O que a gente não pode confundir é estabilidade. Então, eu ter a possibilidade de estar mais próxima da minha filha, isso é muito positivo para mim, que às vezes no CLT não é possível, né? Às vezes, ontem mesmo, a minha filha adoeceu, né, gripada, eu tive que cancelar a minha agenda toda para cuidar dela. Na CLT eu poderia fazer isso? Talvez sim, mas eu não sei se as pessoas iam olhar com bons olhos, né? Então, eu tenho essa flexibilidade, essa liberdade de estar mais presente. Ela me acompanha em tudo. Ela fala que quer ser minha sócia quando crescer. Bonitinho. Ela adora tudo que eu faço, sabe? E fica muito orgulhosa. Então, isso para mim é muito positivo. Muito bom você fazer algo que seu filho, né, valoriza, né? E com bom. Mas a questão dos valores mesmo. E empreender e maternar é uma coisa que a gente fica sempre numa dubiedade, né? A gente quer trabalhar muito para dar ao filho a qualidade de vida. Aí depois você quer. Aí eu estou trabalhando muito e não tenho tempo para criança. É uma cobrança eterna, né? Mas eu sempre exalto, eu vou exaltar aqui a minha mãe. Porque ela me deixa, assim, super tranquila. Ela é meu anjo que me ajuda com a Isadora o tempo inteiro. Então, realmente, como eu posso chegar mais tarde em casa, porque eu sei que a minha mãe tá olhando ela, que a minha mãe já cuidou, já tá super bem alimentada, já fez para casa e tudo mais. Então, eu tenho esse anjo, né? É minha mãe e vó da Isadora. Eu posso contar com ela integralmente. E eu tenho uma cliente mesmo do Rio. E ela sempre fala isso comigo. Ela fala assim, Grace, ainda bem que tem a sua mãe. Se você não tivesse a sua mãe, fazendo assim, tava perdida. Então, assim, eu tenho essa facilidade também. Porque eu sou muito responsável, né? Meu cliente, negócio. E eu entendo uma coisa, Nai, que se eu não fizer, ninguém vai fazer pra mim. Então, o empreender é isso, né? Você tem flexibilidade, mas tem muita responsabilidade. Se você não fizer, ninguém vai fazer para você. É onde você pode ter chance de ganhar muito mais, não só dinheiro, né? A gente tem que entender o que é importante para cada um. Talvez para mim é importante ter mais tempo, por exemplo, né? Ter mais tempo com a minha filha, e que na CLT não tem, mas a gente tem essa flexibilidade muito grande. Depende 100% de... Sempre, né? Sempre. A gente tem que... E tem que chamar atenção para isso mesmo. Para a responsabilidade do empreender, a responsabilidade do sonho, né? Já que o resultado, ele depende exclusivamente da gente. Como é que faz? E às vezes eu acho que falta um pouco disso, de clareza nas pessoas. Não falta em relação ao negócio, porque elas querem o resultado aqui. E eu acredito num negócio que ele é perene. De que adianta eu ter um resultado agora, né? Vender 1 milhão agora e não vender mais amanhã, ou a empresa não continuar e daqui 3 dias eu não tenho mais nada. O que vai ser? Então, realmente, é uma jornada, né? É uma caminhada ali que você vai construir. Eu sempre faço a analogia de um bebê. Porque o bebê, quando ele não tá nem engatinhando, assim, é uma empresa, né? Quando ela tá começando... Então, não adianta eu, por exemplo, querer sugar dessa empresa tudo, ela tem que me dar isso, ela tem que me dar aquilo, sendo que ela não está nem engateando aí. Se eu pegar um bebê e colocar ele em pé, ele vai cair. Com certeza. É assim a empresa. Ele não está pronto. Então, é uma construção. Não é do dia para a noite. Por isso que você tem que ter ali o seu propósito muito forte. Acreditar naquilo que você está fazendo. Para você conseguir ir adiante. E não tem muita certeza de nada. A gente não
tem receita de bolo, Não tem, não tem. Por mais que existam alguns métodos, algumas coisas, a gente vai passando por várias etapas, né? A gente não tem certeza de tudo. Gente, a Grace faz parte do núcleo de empreendedoras daqui de Sete Lagoas, que é o Helenas, no qual nós fazemos partes. E esses episódios, inclusive, já estão saindo com um tagzinho, né? Que é a segunda temporada, são as histórias Helenas, que é quando a gente está contando, né, histórias de mulheres incríveis, inspiradoras e que tem muito a contribuir, né, para o nosso crescimento e umas para as outras, porque Sim. muitas de nós, inclusive, não conhecemos as histórias. Verdade, E é um quando grupo grande, né? Quando a gente escuta, fica todo mundo assim, poxa, olha que legal aquilo. É bem legal por isso. E é importante ressaltar a importância real desse elo, sabe, de mulheres que se apoiam, de negócios femininos que apoiam outros negócios femininos. E eu queria que você dissesse um pouco sobre isso para nós. O que o Helenas representou para você? Como que você chegou até lá? Como que foi isso? Os resultados que você já teve dentro do Helenas? Eu tenho muitas clientes dentro do grupo Helenas. Eu cheguei através de um convite da Carol Colamarco. A Carol, eu sempre falo que ela é a rainha do networking. Ela conecta mesmo as pessoas, é uma coisa impressionante. Em Paraupeba, eu faço parte de um grupo de empreendedores, que é o Só Delas. E aí, conheci o Helenas, quando a gente criou o Só Delas, já existia Helenas, e eu tinha muita vontade de entrar no grupo. Mas era um grupo mais fechado, depois que ele expandiu, né? Então, depois eu fui conhecer a Carol. E aí, quando tive a oportunidade de realmente ter mais vagas e entrar, eu entrei no grupo. Então, assim, para mim é uma felicidade, porque ser mulher e empreendedora não é brincadeira, né? Então, a gente precisa realmente se apoiar umas nas outras. A gente tem muita dificuldade disso, né? Os homens é tudo mais tranquilo para eles participarem de grupos. Eles ficam ali naquele grupo e ficam mesmo. E as mulheres não, até mesmo pelo tanto de atividade que a gente. Então, toda hora a gente tem uma desculpa para falar que eu não posso ir, não posso participar, não posso fazer, né? Então, é muito importante ter esse grupo, ter esse elo forte, para que todas possam seguir adiante, né? E culturalmente também falando, né? Sim. Porque a gente tem essa dificuldade em ver outra mulher e ver o sucesso e falar assim, caramba, que legal, né? Que mulher incrível. Culturalmente a gente não foi ensinada para isso, por isso que eu acredito muito nessa força, sabe, emblemática dos grupos, quando a gente se junta e a gente consegue gerar essa rede onde, nós sou consultora, vai lá, Grace faz, entendeu? Indica e faz, isso faz muita diferença. Inclusive a Dani falou aqui que o grupo impulsionou o negócio dela, que começou na pandemia, porque ela se conectou com outras pessoas que foram indicando o trabalho dela, e isso fez com que ela tivesse, né, outras possibilidades. E eu acho isso muito importante. Dentro do contexto familiar, assim, você e seu marido, ele trabalha com você, não? Não, mas ele é meu conselheiro. Que legal! Eu sempre falo que ele é meu conselheiro, desde o início para colaborar. Nós somos como garrafas. A gente não consegue ler o próprio rótulo, não é verdade? Então, é muito importante ter outra pessoa para poder ler o seu rótulo. Então, eu falo que a consultoria é exatamente isso. Quando eu chego numa empresa, quando eu vou conversar com alguém, é muito fácil eu fazer a leitura. Eu não estou ali vivendo a emoção daquele negócio, naquele momento, né? O Leandro, o meu marido, ele faz esse papel muito comigo dentro da consultoria. Porque como qualquer outro negócio, tem dias que a gente não está muito bem, tem dia que a gente está desanimada, ou então eu quero trocar uma ideia de um novo produto. Então eu sempre vou lá e falo com o Leandro. Leandro, isso, sempre troco muita ideia com ele. Então ele é muito parceiro, sabe? Muito parceiro, sempre está comigo. Que legal. Mas engraçado que eu acho que quando flui essa energia do casamento de cooperação é muito legal, né? Sim. Tanto que para o podcast sair, por exemplo, quem começou a comprar as coisas do podcast primeiro foi meu marido. Ele comprou o microfone, aí ele compra aquilo, e aí ele sempre me estimulando, não, vamos fazer. É isso que você falou. Tem dia que a gente não tá animada. Tem dia que você não está acreditando. Tem pessoas lá de fora que estão super acreditando e apoiando o que você está fazendo e você não está vendo. Você não está sentindo aquilo ali, né? Tem uma pessoa que te dá uma energia para você continuar. E te mostra, né? Olha, você não está enxergando isso aqui, não? Aconteceu isso, está acontecendo aquilo. Como que você não está vendo? O Leandro fala muito isso.
É verdade. Quando você empreendeu na pandemia, ela abriu o negócio, veio a pandemia, você teve esse boom lá na sua cidade. Você imaginou em algum momento que você ia conseguir, tipo assim, tantos clientes e ajudar tantas pessoas? Olha, quando eu pedi conta, muitas pessoas vieram falar, né? Igual eu comentei, que você é doida e tal. E teve uma pessoa que falou comigo assim: Grace, mas como que você vai fazer uma coisa dessa? Você tem certeza? Você vai trocar o certo pelo duvidoso? Aqui você tem você tem filho, né? Pequeno. Faz isso, né? A pessoa, assim, me orientando com bom coração. Ela queria o meu bem, né? Tentou te proteger. Tentou me proteger. E aí eu falei com ela assim: olha, eu vou dar 100%, 200, 300%, 1000% pro meu negócio dar certo. Agora, se ele der errado, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei fazer um monte de coisa. Eu vou fazer outra coisa. Pronto. É isso. Então, não é que eu fui sem medo. Eu fui com medo mesmo. Eu sou uma pessoa que é corajosa. Eu tenho coragem de fazer. Não é que eu não tenho medo. Eu vou com medo mesmo. Então, eu sempre acreditei muito no meu negócio. Muito. Eu acredito muito no que eu faço. Eu acredito muito no meu conhecimento. Não paro de estudar, viu? Não paro de estudar. Tem essa bagagem aí, né? Toda. Mas sempre estou estudando, sempre estou fazendo outras mentorias, sempre estou participando de grupos, porque eu quero realmente estar ali todo o tempo. E o tanto que eu aprendo com os meus clientes. Eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu estou em vários negócios ao mesmo tempo. Então, eu estou aprendendo todos os meus. Eu acredito muito no que eu faço, sabe? Então, assim, eu vou com tudo mesmo. Mas a coragem não é ausência de medo, gente. A coragem, quando a gente fala que vai com medo mesmo, vai com medo, mas vai com as ferramentas necessárias. As pessoas confundem um pouco, né? Ah, não, eu vou peitar e vou fazer. Não vai de olhos vendados, não. Exatamente, né? Vai preparado para o que tá vindo ali. Você vai armado, mas algumas armas não vai dar certo. Você vai ter que mudar a arma para poder dar certo. Ou então, assim, o resultado imediato. Né? Porque as pessoas querem resultado imediato. E para empreender é isso. Ver uma pessoa empreendendo, né? Você fica, nossa, aquela pessoa, caramba, deu certo, tá dando tudo certo. E acha que no tempo, no caminho, vai ser igual, que aconteceram, né? Não viu aquelas coisas que a pessoa passou, né? Recentemente eu fiz uma imersão de um dia, foi lá no Maquiné Park Hotel, comemorando os 4 anos, né, da empresa. A empresa fez 4 anos. E aí a gente teve o prazer de ter o Vagnaldo, dono da Gelac, como uma das pessoas que falou sobre empreender. E assim, as pessoas que estavam lá ficaram encantadas de ver a história dele. E uma das coisas que ele falou, sim, toda hora eu lembro dessa frase dele. Ele transformou o negócio dele para receber uma grande empresa. Então ele aumentou muito a capacidade produtiva dele para receber uma empresa. E demorou 10 anos para chegar no negócio dele. Imagina, 10 anos. Então, mesmo um cara de mercado, experiente, né, ele precisa esperar para as coisas. E é assim com todos os negócios, desde o pequeno até o grande. As pessoas precisam saber que não existe resultado imediato, não existe milagre, existe receita de bolo. Menina! Esse negócio de ser imediatista, principalmente em relação a empreender, eu acho que é por conta da necessidade, né? Sim. A grande parte empreende por necessidade, então ela quer. Nossa, tem que dar certo, eu quero meu dinheiro. Exatamente. E tem empresas que demoram bastante tempo. Qual que é a média, inclusive? Para dar certo, isso, mas... Não, por exemplo, alguém conseguir te dar um prolabore que começou uma empresa do zero. Depende da operação, né? Depende da operação, depende do planejamento. Eu vou te contar no meu caso, o que eu fiz, tá? Então, quando eu tomei a decisão de pedir conta, então eu pedi conta. Eu não tive seguro-desemprego, né? Eu não tive AC. Então, eu conversei em casa primeiro, né? Olha, vou pedir conta. Tá, então, bem, estou com você. Vai lá. Depois disso, o ano de 2019, eu não fiz nenhuma retirada. Então, eu tive alguns clientes em 2019, vi que o negócio dava brilho nos olhos, tive a coragem, falei assim, é disso que eu quero, né? E aí, eu coloquei como meta que nos primeiros 6 meses eu não ia fazer retirada. A minha primeira retirada aconteceu no 7º mês. Então, em 2019 eu não fiz retirada. Comecei 2020 em
fevereiro. Quando foi em julho, eu fiz a minha primeira retirada. Essa primeira retirada, Nay, ela era metade do meu salário no banco. Era metade. E só no segundo ano que eu ajustei o meu prolabore conforme eu queria, conforme era a minha vontade. Então, quer dizer, eu coloquei gás, energia na empresa para que ela se sustentasse. Eu pus o bebê para engatinhar, para depois ele levantar. Então, foi exatamente assim que eu fiz. Eu me planejei para isso. Aí eu entendo que realmente muitas pessoas empreendem por necessidade do dinheiro agora. Só que, se eu tirar um dinheiro que não existe, a empresa não vai se sustentar. Exato. Ela não vai se sustentar. Então, hoje eu faço muito planejamento. Tem muita gente que me procura que está na CLT e quer ver do negócio. Então, a gente faz esse planejamento. Olha, seu negócio vai entrar no ponto de equilíbrio em tal mês. Essa é a nossa expectativa. A sua retirada, como que vai ser? Vamos fazer uma crescente da sua retirada? Quanto que você quer? Eu quero X. Então, vamos ver qual que é o momento desse X? O que você precisa fazer para você ter o X? Então, a pessoa vai empreender com mais clareza. Ela consegue fazer um planejamento. E eu tenho o contrário também, de empresas que já estão no mercado, já tem um tempo, né? E a pessoa chega para mim e fala, eu não aguento mais essa empresa, porque eu não tiro nada dela. Aí você fala assim, coitado, né? Você fica até com dó. Mas na hora que você vai fazer a análise financeira, na verdade está tirando mais do que ela suporta. E a pessoa não percebe, porque ela não tem que tira picadinho, né? Paga uma coisa aqui, paga outra coisa ali. Quando vê, um montante é muito grande e a empresa não suporta. Mas a pessoa, o gestor, ele não percebe isso. É verdade. Na hora que soma, né, todas as retiradas. E teve uma vez que eu até estava falando até numa mentoria que eu fiz, para as alunas, assim, falando sobre isso, que o importante é, às vezes, você está lá saqueando sua empresa, e você se torna uma empreendedora rica de uma empresa pobre. Exato. Né? Você está saqueando isso a empresa. Aí é duro. E aí, o que é que elas fazem, muitas vezes? Vamos supor que você precisou lá de R$200 agora. O certo é, se você retira 1.000 e você antecipou 200, quando você fosse pagar, você se pague 800. Não, você paga 1.300, entendeu? Pega mais 100 ainda. E aí vai perdendo o controle. E porque vai vendo o dinheiro e não percebe que o dinheiro não é dela, é da empresa. Falta. Você acredita que falta essa conscientização, assim, de um modo geral? Falta conscientização. E muita gente empreende sozinha, né, Nay? Então a pessoa fala assim, o dinheiro é meu. A empresa que vendeu o dinheiro é meu, põe o dinheiro dentro do bolso. Vou fazer tudo que eu quiser, não é possível, né? E quando você tem sócio, a coisa fica mais certa, eu digo, porque quem tem sócio tem patrão. Não é verdade? Você vai pegar R$1.000, eu vou pegar mais 100? Mas como assim o sócio todo mundo vai pegar mais 100? Como é que vai ser esse negócio? Então, quando você tem uma sociedade, isso fica mais fácil. Agora, quando você empreende só, precisa dessa conscientização. Porque a pessoa é sozinha. Eu precisei de a empresa é meu. E não é assim que funciona. Então, dentro da consultoria, eu trabalho toda essa visão, essa percepção de que o negócio precisa pagá-lo. Prolabore é o quê? Salário de mercado. Não é porque eu sou dono da empresa que eu ganho mais, não. Meu salário é um salário de mercado. Não, eu sou dono da empresa, eu quero muito. Agora, tudo bem. Vai ter determinado período do seu negócio que você vai fazer o quê? Participação dos lucros. Aí você pega os seus 20 mil. Você vai participar dos lucros da empresa. Mas o Prolabore é um salário fixo de mercado. Quando você tem essa conversa com os empreendedores, os empresários, que precisa corrigir aquilo, como que é as caras? Qual que é a reação deles? Todo mundo tem vontade de chorar. Mas é porque eu não posso. Mas é porque não sei o quê. Mas todo mundo leva aquela consciência. E eu sempre falo também, né? Não é da noite pro dia. É como eu falei, eu sou muito próxima do cliente. E como eu tenho um negócio, eu já vivi isso. E eu sei que eu estando na CLT, eu tinha um salário fixo. E agora eu preciso de... meu Deus, eu preciso de dar mais para o meu negócio para ele ter a rentabilidade que eu preciso. Então, eu sei como funciona isso. E eu sei que a gente precisa do dinheiro. Então, a gente faz um trabalho aos poucos. Não é assim um piscar de olhos, não. Então, a gente faz
A gente faz alguns registros. Aí eu falo pra pessoa, olha, namora esses registros. Se tá tudo certo, você precisa gastar isso tudo. E sem nenhum julgamento. Principalmente. Sem nenhum julgamento. Às vezes a pessoa fala assim, mas é porque o salão na igreja eu tenho que ir. Claro, você tem que ir no salão, lógico. Às vezes a pessoa acha que eu vou falar assim, corta o salão. Sim. Não, você tem que entender o seguinte, você precisa dessa renda? Tá, preciso, Grace. Seu negócio tem que dar pra você. Você então tem que trabalhar nessa frente aqui pra você essa renda. Então a gente faz esse trabalho, sabe? Gradativo. Você já teve algum cliente que não deu conta do processo? Porque ele resolvia tanto... Porque tem gente que é assim, que é engessado, né? Do meu jeito. Sim, já aconteceu? Sim, já aconteceu. Por isso que eu falo que a consultoria tem que ser o momento que a pessoa está com muita determinação de mudar. Ela quer fazer. Isso acontece quando chega alguém querendo fazer a mentoria ou consultoria para alguém. Por exemplo, um filho que quer fazer para o pai. Eu tenho muitas lá que está nesse processo de sucessão. O filho está chegando com energia, com inovação, né? Aí tem aquele embate com o pai, que o pai, ele tem bagagem, ele tem experiência, ele tem vivência. Aí chega o filho, acha que o pai está errado, aí o pai fala, meu filho, quem é você? Eu tenho tanto tempo aqui de experiência. Então, quando acontece isso, geralmente a consultoria ela é mais complicada, porque a pessoa não queria. Era outra pessoa que queria fazer a consultoria. Sabe? Então, geralmente, quando a pessoa procura, quando ela quer, ela pode até chegar num momento de ficar assim com certo receio e de querer desistir, mas depois ela percebe que aquilo é importante, ela vai. Qual que é a sua maior realização nisso que você faz? O que te brilha os olhos, que acontece assim, dá até aquilo arrepio e fala, caramba. Quando eu consigo gerar resultado. Quando eu vejo aquela empresa ou aquele empresário transformado. Sabe? Quando ele consegue, quando aquela pessoa que chegou pra mim e falou que ia desistir, que o negócio dele era pra fechar mesmo, e aí aquela pessoa começa a ter aumento de resultado, começa a ter prolabore, começa a ter lucro. Aquilo pra mim, assim, é uma realização completa. É isso que me motiva. Realmente é querer ter um trabalho que gera resultado. É o que eu falei, pra mim é muito importante que gere resultado. Eu não vou falar assim, Nay, você começou a fazer consultoria, mas você não quer, né? Se vira aí. Não, quero que você tenha resultado. Esse resultado pra mim é que brilha os olhos. Sabe, eu ver a pessoa transformada, claro. Ela transforma o negócio dela. Você falou que você não é digital, que seu marketing é terceirizado. Conta pra gente como que é isso. Ai, meu Deus. Eu tô num dilema porque eu preciso estar mais presente no Instagram, né? É uma ferramenta que a gente precisa usar, não tem como. Né? Então, essa parte de fazer o designer e tudo mais, eu não consigo fazer. Então, eu terceirizo, mas os stories é comigo. E aí que o Instagram me cansa. Me cansa muito. E aquela questão do tempo, né? De fazer todo negócio tem aquilo que a gente não gosta tanto de fazer, mas é necessário fazer. Então, recentemente, eu tô fazendo um teste de tráfego. Então, recentemente, eu tive que gravar um vídeo. Olha, eu tive que gravar um vídeo. Então, eu fiquei uma semana postergando esse vídeo. Todo dia eu tinha uma desculpa para não fazer o vídeo. Várias desculpas. E aí eu comecei a ficar frustrada. E aí eu fiquei frustrada porque eu não fazia. Aí depois de uma conversa com o Leandro, o conselheiro, que ele lava a cara, falei, gente, eu tenho que gravar esse vídeo agora. Eu fui lá e gravei. Gravei, tá testando aí, tá rodando. Mas é aquilo, o negócio é desafiador. Todo negócio, por mais que eu amo o que eu faço, tem pontos ali que eu não sou tão afim de fazer. Então, por exemplo, gravar vídeo não é natural pra mim. Sim. Inclusive, tava toda cheia de dedos pra vir gravar o podcast, achando que era assim. Mas, deixa eu falar uma coisa também positiva. Na hora que eu vi que tinha o podcast lá, eu me inscrevi imediatamente. Eu nem pensei. Eu falei, é uma oportunidade. E é onde que eu tenho receio. Então, eu tenho que me jogar nesse mundo. Eu preciso me desafiar. Eu sou muito competitiva comigo. Se eu coloco uma coisa, eu até brinquei recentemente com
estava conversando sobre essa questão do Instagram, de ter uma constância, de estar lá presente, né? E aí eu falei com ele, olha, eu ainda não fiz um compromisso comigo no Instagram. E se eu fizer, é bem provável que eu cumpra. Aí ele, meu Deus, se você tem essa personalidade, faça. Eu ainda não fiz. Tem alguma coisa aí que eu ainda não fiz esse comprometimento comigo mesmo. Porque se eu tenho meta para tudo. Sim. Se eu coloco alguma coisa para fazer, eu coloco ali na minha cabeça que tantas horas tá pronto. Mas é certo, mas igual a gente estava comentando, que os bastidores aqui acontecem, tá, gente? Que nós fomos ensinados que a fórmula para o Instagram é igual para todo mundo, e se ela não é. Tem pessoas que produzem conteúdo, que interagem, que engajam e que tem muito resultado sem aparecer, produzindo conteúdo nos stories que conecta com essas pessoas e que gera muito direct, que gera muito WhatsApp, que gera muito contato. Tem que ter uma cara por trás da logo? Tem. Por exemplo, eu sou especialista em marketing de diferenciação, então eu mais que ninguém vou falar para você que você precisa aparecer. Mas tem clientes meus, por exemplo, que eu tenho que falar com ele que o perfil precisa ser levado em consideração, porque se você não levar uma verdade para lá, você vai fazer e não vai gerar resultado. Então as pessoas querem aparecer, mas não, tá todo mundo vendo que alguma coisa que não tem alguma coisa tá errada. Não tá combinando com a pessoa. Exatamente. Então, eu acredito que o processo muitas vezes, você fazer ali no estático, sabe? Conteúdos mais de interação, e aí coloca uma enquete, talvez no final grava um vídeo, se você se sentir confortável, ou uma das formas, vou deixar uma dica para vocês aqui também. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Narrar o que você está fazendo. Um processo do seu trabalho, por exemplo, você não quer aparecer seu rosto? Coloca o telefone e fala, gente, estou fazendo um planejamento assim, assim, essa empresa passando por isso, por isso e por aquilo, e aí a gente vai fazer isso e isso, eu vou mostrando para vocês ao longo. Você não aparece. As pessoas se conectam com a sua voz. E elas simplesmente vão te contatar por conta disso. Eu recentemente fiz uma mudança no meu Instagram, e eu trabalhava a marca Colaborar, que é a razão social do meu negócio, mas recentemente eu mudei e estou trabalhando a minha marca pessoal. Porque eu acho que quem me acompanha desde o início tem paixão pela marca Colaborar. Eu também tenho paixão por ela. Mas eu entendi que eu precisava estar mais próxima, né? Então, quando a pessoa conversava com a Colaborar, conversava com uma empresa, uma instituição. Agora não, ela conversa com a Grace, ela está buscando a Grace para realmente ajudá-la no processo. Então, essa simples mudança, eu já percebi uma diferença. Então, você consegue ali dentro do seu dia a dia narrar um processo, coisa simples, sabe? Pega, sei lá, a tríade de estruturação básica, entregando um conteúdo de valor para quem está te ouvindo, que talvez seja um público que nem contrataria a sua consultoria por não ter condição nesse momento, mas que você entrega um diamante ali sem cobrar, lapidado sem cobrar, você consegue gerar essa interação e consegue ir se familiarizando. Eu não acredito que precisa ser algo penoso. Não precisa pode e não ser. Pode ser. Assim como nada. Gestão não pode ser penosa. Você faz gestão porque precisa. Se não é alguma coisa que você domina, contrate alguém para fazer. Eu tô nessa fase agora. Eu tô assim, eu não domino isso não é para mim. Vamos colocar alguém que é bom pra fazer, porque eu sei no que eu sou boa. Sim. E aí você vai ter energia para aquilo que você é boa. E aí, se eu pegar para fazer, o resultado ele sai, a meta é batida rapidão e papá. Mas tem coisa que eu realmente não domino. E aí a gente vai minando as energias querendo fazer coisas que não são da nossa habilidade natural. Então é uma das formas, sabe? De você conseguir fazer isso e de conseguir transformar esse resultado. Você vai ver que é assim. Quando você começa você dói. Né? Tá doendo um pouquinho. Aí você reclama da voz. Você reclama, eu não tô bem, você vê um tanto de defeito. Depois, aquilo que a gente faz consecutivamente vai se tornando a constância, né? Isso, sabe? Mas pode ser que você nunca vai querer, de fato, aparecer milhares de vezes. E tá tudo bem. Só tem que encontrar um processo. E que não vá mudar a minha essência. É isso que eu tô dizendo. E as pessoas pode ter certeza que elas vão se conectar e vão interagir com você e vai te gerar muito resultado você fazendo exatamente isso. Porque é pela essência. As pessoas acham que a tela não tem sentimento, mas tem. Tem, com certeza. A gente conecta, semelhante atrai semelhante, que a gente fala, né? Então, você conecta ali com as pessoas, com certeza. Alguma coisa ali te faz conectar. E faz muito sentido. Você vai ver. Depois você pensa nisso no seu dia a dia. Testa uma coisa, faz um conteúdo, coloca uma enquetezinha para você perceber o que está acontecendo. E depois você planeja, que você é a boa do planejamento. A estrategista. E aí você coloca que você vai ver como que vai fazer muita diferença. E necessariamente não tem que ser. Eu sou das câmeras. A gente grava aqui curso, eu sento. A gente grava 2 horas e eu faço. Eu faço, pra mim.
Entende? Porque é a questão da É, habilidade, né? é. Mas isso é bem tranquilo. Esse conta pra mim um sonho de curto prazo. Uma coisa que você tá pensando pra, tipo, daqui um tempo muito próximo. Sei lá, o final desse ano, 6 meses. Então, eu quero realmente expandir esse trabalho para o digital. É um sonho de curto prazo. Quero realmente entender esse mercado, entender como eu vou fazer, né? E não quero fazer do jeito que todo mundo faz. Né? Não quero que tenha aquela fórmula mágica, vai assim, é assim que faz. Eu quero encontrar o meu caminho, encontrar a minha essência, eu estou em busca disso. Né? Estou em busca de alavancar essa parte do digital. Então, essa é a minha meta. Agora, pra já. Mas isso é bom, a gente. E assim, o digital ele abre muitas portas. Então a gente expande de uma vez, né? É uma rua movimentada 24 horas por dia, com milhares de pessoas. E é importante ter esse direcionamento, sabia? Muitas pessoas pensam assim: ah, não, eu não preciso, não dá, eu não vou. Tem que ir do seu jeito, da sua maneira, do seu tempo, mas tem que estar. Porque hoje, quando você vai pesquisar, você pesquisa alguma coisa, pesquisa onde? É no Google, é no Instagram. Tem como! Você vai direto lá pesquisar, né? Não é? Então você tem que estar lá. Exatamente. Estaremos, daqui a pouco estará gravando altos vídeos para vocês. Não é bem assim, tá, gente? Mas vai no tempo dela. Uma frase que mexe muito com você que você poderia deixar para as pessoas que estão nos assistindo. Eu postei ela ontem. É uma frase que eu falo muito com os meus clientes. É a frase: empresas não morrem só por fazerem coisas erradas. Elas morrem por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. Então, isso quer dizer o quê? Né? E a gente pode entender que se eu fizer coisas erradas, a minha empresa vai quebrar. Agora, se eu faço tudo certinho, também vai quebrar? Por quê? Se você não trouxer inovação, se você não colocar o seu cliente no centro do seu negócio, não basta ter um caixa registrado. É preciso de ir além. Então, essa frase é do Walter Longo e eu sou apaixonada por ela. Eu falo que ela é um soco na cara. Com certeza. Que soco, né? Que soco. Misericórdia. Um livro que você indica, um livro que você leu, não precisa ser técnico, tá? Pode ser um livro de mudança de vida, que mexeu com você e que marcou um tempo. Será que eu vou... O nome é Mais Esperto que o Diabo? Eu tenho. É isso aqui. É mais esperto que o... Deve estar por aqui, isso. Deve estar por aqui, é isso mesmo? É isso, né? Eu adoro. Ele realmente foi uma virada de chave de mentalidade, né? Ele é perfeito. Tem outros dele aqui também. A gente tem aqui, ó, tem Quem Pensa Enriquece. Sim. Tem alguns, eu gosto bastante da literatura dele. Estudei. É um livro muito instigante. É interessante a gente ler em vários momentos da nossa reler. Agora mesmo eu acho que interessante, eu vou até reler. Eu tô num momento de mudança. É bom que já pega o feeling, vou ler né? de novo. Tá certo. Uma música que você gosta ou que já marcou momentos da sua vida e que você quer compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eu gosto de tanta música. Eu não tenho uma música preferida. Não tenho, de verdade. Eu não tenho nenhuma música preferida, nenhum cantor, assim, preferido, sabe? Eu sou muito eclética. Eu gosto de tudo quanto é tipo de música que você imagina. Chuta uma, então. Chuta uma, Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pensar aqui uma. Ai, eu não vou saber. Eu gosto de música. Não sei. Isso é ótimo. Sempre alguém, quando chega nesse momento, sempre alguém buga em algum lugar. É uma música que eu não sei. Às vezes, porque as pessoas são muito assim, né? As pessoas são muito assim de músicas, né? Não, nem todo mundo. Música de quando conheceu o marido, aquele negócio. Eu não tenho isso. Você não tem, você gosta de todas. E tá tudo certo. Eu gosto de... E tá tudo bem. É sobre isso. Você gostou? Amei, Nai. Nossa, gente, não deu. Viu que eu te falei? Foi muito gostoso. Bate-papo muito. Espero que tenha ajudado, né? Que com certeza. Possam pegar algumas coisas aí e aplicar, né, no seu...
Não, foi de uma riqueza de detalhes muito interessantes. E você falando sobre a consultoria, sobre como você ajuda os negócios, isso mostra pra gente, sabe, o quão isso é real em você, assim, que tá aí, sabe, latente por levar esse resultado, por ajudar. O empreendedor empreende por um sonho. Seja ele de ter um negócio próprio, de sair da CLT, seja ele por sustentar a família, colocar comida em casa, por realizar sonhos incríveis, talvez comprar um carro que nunca teve, comprar uma casa que nunca teve, sabe? São sonhos. E os sonhos, eles nos movem. Então, quando as pessoas estão preocupadas, de fato, com os sonhos das pessoas, preocupadas em colaborar com eles, sabe, na trajetória da vida, isso é muito importante, porque a gente acha muito mais pessoas para criticar o que a gente está fazendo do que alguém para poder nos ajudar. É o seu trabalho, né? E você está sendo remunerada por isso, mas é um trabalho de alguém que tem a sensibilidade, entendeu? Para ir até esse lugar e ajudar essas pessoas. Então, assim, eu tô com lições valiosas. Eu falo que toda vez que o povo senta aqui, Deus me dá um chá e fala comigo, aprende aí, pá! De Ai, que verdade, bom, que bom. de verdade. Eu gostei muito. Tá? Eu te agradeço muito por você estar se doando, né, o seu tempo para nos ouvir, né, e colocar isso para as outras pessoas. Realmente é um trabalho muito legal dar voz, né, às pessoas. Agradeço muito pela oportunidade e te desejo muito sucesso também na sua carreira, na sua trajetória. Foi muito bom te ouvir. Que o Senhor possa abençoar seu negócio, sua família, sua casa. Que onde você colocar a planta dos seus pés, que Ele te dê por herança. Onde você colocar as Amém. suas mãos, que Ele possa te abençoar. Que Ele possa continuar abrindo as portas para você, trazendo os clientes que precisam dessa bênção e dessa unção que está sobre a sua vida. Que você possa sempre ter essa serenidade, essa calma, para transmitir o resultado que você precisa, porque nós somos para aquilo que nascemos. E você é para aquilo que você nasceu. Calma, para dar Amém. direção. E, de fato, cada um de nós temos, né, essa habilidade, Deus deu. E você tem isso, porque a consultoria ela precisa trazer esse amor, essa leveza, para gerar o resultado que as pessoas estão esperando. Então, que o Senhor possa continuar de verdade te abençoando assim, ó, poderosamente. Amém. Tá? Não só hoje, mas por todo o tempo, enquanto a sua empresa estiver no mercado e que você possa deixar o seu legado. Amém. Amém. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por as palavras. Desejo. Amém. Gente, esse foi mais um episódio. E até o próximo. Beijinho pra vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau.